Olá, eu sou o Dione Ribeiro e moro em Itumbiara, cidade de Goiás, na divisa com Minas Gerais. Vamos estudar sobre uma parte do capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, itens 3 a 8, que tratam de duas partes, Consolador Prometido e Advento do Espírito de Verdade. Vamos tentar contextualizar esses ensinamentos morais de Jesus Cristo, explicados pelo Espiritismo, com o atual momento que nós estamos vivendo na Terra, que é a pandemia do coronavírus, que já dura mais de um ano. Essa parte começa com uma narrativa bíblica que Allan Kardec vai buscar em um dos evangelhos, que diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu tenho vos dito. Está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15, 17 e 26. Essa passagem é quando Jesus estava reunido com os apóstolos, antevendo a situação que viria com a sua crucificação e desencarnação. Nesse momento ele faz como que uma despedida, dizendo: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu pedirei ao meu Pai, que é Deus, para que vos envie um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. E vai dizendo que esse Consolador que virá no futuro vos fará relembrar de coisas que eu tenho dito e trará novas contribuições. O que isso significa? Que quando Jesus veio à Terra, ele, o governador espiritual do nosso planeta, veio em pessoa trazer para nós a lei de amor. Ele falou de forma alegórica, figurada, porque tinha muitas coisas que nós, homens e mulheres encarnados à época, não tínhamos maturidade espiritual para entender ainda. Tanto é que ao longo do período dos séculos e dos milênios, muitos dos ensinamentos morais de Jesus Cristo foram deturpados ou interpretados de outra maneira que não aquela da forma original que ele tinha nos ensinado. E traria novas contribuições, porque a humanidade teria avançado moralmente e intelectualmente para poder receber novos ensinamentos. É assim que a lei de Deus vai sendo revelada aos homens ao longo do tempo. Esse Consolador, quer dizer, é um esclarecimento que vem para que a gente tenha um novo entendimento, um novo olhar, novas perspectivas. É como se a humanidade tivesse passado pela infância espiritual, depois pela adolescência espiritual, aí entrasse na vida adulta espiritual. Lembrando que a Terra ainda é um planeta da segunda categoria dos mundos, de expiações e provas, onde há mais predominância do mal. Nós passamos pelo mundo primitivo, saímos de lá, estamos no mundo de expiações e provas, passando no início de uma transição planetária para um mundo de regeneração em que haverá um predomínio, uma predominância do bem. Então nós estamos no início da transição planetária. Otacílio Rangel, astrofísico, palestrante e escritor espírita, quando esteve aqui em Itumbiara há alguns anos, me concedeu uma entrevista e eu perguntei quando que a transição planetária estaria completada, concluída, terminada. Ele disse que os espíritos disseram que no final deste milênio, ao final desse milênio, nós estaremos de fato num mundo de regeneração, que ainda é a terceira etapa da categoria dos mundos. Depois vem os mundos ditosos e, por fim, os mundos celestes, onde são habitados pelos espíritos puros e crísticos, que é o caso de Jesus Cristo. Jesus Cristo é um espírito puro, perfeito e crístico. O espírito crístico é aquele que é governador espiritual de planetas ou de galáxias. Mas se tem uma proposta de Jesus que é consoladora, como que o Espiritismo vem trazer esse consolo para nós? E aí tem as mensagens assinadas pelo Espírito de Verdade. Quem é o Espírito de Verdade dentro da codificação espírita? É um grupo de espíritos
coordenado por Jesus, que veio trazer para Allan Kardec e as pessoas que estavam encarnadas as contribuições para que Allan Kardec, junto com essas pessoas, codificasse, organizasse o Espiritismo para que ele chegasse para nós a partir de 18 de abril de 1857, com a publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos. São várias as mensagens que o Espírito de Verdade colocou, mas nós vamos nos ater a uma que diz assim: vem como antigamente entre os filhos transviados de Israel trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina. Eu, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso na humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e então perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que vos ajudando uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, vos socorrais, e que não mais a vós dos profetas e dos apóstolos, mas a vós daqueles que não estão mais sobre a terra, se faça ouvir para vos proclamar: orai e crede-me, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual as vossas virtudes devem crescer e se desenvolver como cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas de vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina coloca entre vossas mãos, para iluminar vosso caminho e vos conduzir, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes transviados que, vendo o céu, tombam no abismo do erro. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias às verdades. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, além do túmulo, que acreditáveis o nada, vós os clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Essa mensagem é escrita em primeira pessoa e que supõe que seja de Jesus. Não foi acreditado como de Jesus para não ter uma polêmica desnecessária. Mas ele abre dizendo: venho como antigamente entre os filhos transviados de Israel trazer a verdade e dissipar as trevas. Quer dizer, Jesus veio em pessoa, numa única encarnação na Terra, num corpo análogo ao nosso, por amor a nós, para trazer a lei de amor para toda a humanidade. Naquele período, os filhos transviados de Israel. Agora, o Espiritismo veio há mais de 160 anos com o mesmo objetivo. E vai dizendo das consolações e das propostas que o cristianismo, revivido pelo Espiritismo, traz para nós. Tem algumas partes das mensagens são bastante interessantes. Diz assim: meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Deus não quer aniquilar a raça humana. Uma pandemia como essa atual do coronavírus vem com um propósito de aprendizado para todos nós que estamos aqui. É lógico que uma situação que atinge a humanidade inteira, ela foi organizada, ela foi pensada como um método de educação. A gente diz que Deus colocou toda a humanidade no cantinho do pensamento. Nós vimos num processo extremamente acelerado, às vezes com dificuldades de atentar ao que é essencial de fato nas nossas vidas. Não tínhamos nos preocupando excessivamente com as coisas materiais, porque a gente tem que se preocupar com as coisas materiais, mas não excessivamente.
se despreocupando, se desocupando das questões espirituais, já que nós estamos aqui de passagem, um dia nós retornaremos para o mundo espiritual de volta para a nossa verdadeira pátria, nosso verdadeiro lar, que é o mundo espiritual. Nós estamos aqui como encarnados de passagem, nós estamos desatentos a isso. Entre outras coisas. Então, uma pandemia vem para chamar a nossa atenção sobre coisas que nós estávamos sendo chamados a atenção há algum tempo, não estávamos dando a devida atenção. Então, vem uma situação nesse sentido de educação. Segundo, num processo de transição planetária, reencarnam diversos espíritos, alguns ligados às trevas, para ter uma última oportunidade aqui. Eles têm que passar por esse processo de peneira, de ter uma nova oportunidade para saber se vão continuar aqui ou se vão reencarnar em outros planetas menos adiantados do que a Terra, como um processo educativo para eles. Então a população da Terra também está acima da média. Isso lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte das leis morais, na parte que fala da lei de destruição, citam os flagelos destruidores. A natureza vem e uma parte da população é elevada. E aí nesse processo há um trabalho espiritual muito bem organizado. Por que uns vão e outros não? Por que uns contraem a Covid-19 e em 1, 2, 3 semanas, 4 no máximo, desencarnam e partem para o mundo espiritual? E por que outros têm a doença e conseguem se recuperar? Às vezes de forma grave, mas conseguem ter uma recuperação. Isso tudo faz parte do planejamento reencarnatório de cada um. Quais são os compromissos? Quais são os débitos a serem resgatados? Estava no planejamento reencarnatório dessa pessoa que ela desencarnaria por uma doença e houve uma oportunidade de ela desencarnar pela Covid-19? Quais são os aprendizados para os familiares e amigos dessas pessoas? E quais são os aprendizados para nós? Nós estamos num período de provações coletivas, de aferição de valores. Então, quando diz assim, meu pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, numa relação entre mortos e vivos, quer dizer, entre encarnados e desencarnados, vos socorrais mutuamente. Que haja uma reciprocidade, uma empatia, uma solidariedade entre nós encarnados, e entre nós, de nós encarnados com os desencarnados. E entre os desencarnados e dos desencarnados para conosco encarnados. Então é uma lei de cooperação. Então Deus não quer aniquilar a raça humana. Ele prossegue dizendo, homens fracos que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina colocou sobre as vossas mãos para iluminar vosso caminho e vos conduzir, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Veja que numa lição, no parágrafo anterior, ele diz, meu pai não quer aniquilar a raça humana. Quer dizer, quando ele cita Deus, na conexão que ele tem. Na parte de baixo ele diz, vosso pai, que é um pai nosso também, não é só pai dele. Por que ele diz meu pai? Porque ele, como um espírito puro, perfeito e crístico, ele tem uma conexão com Deus que nós ainda não temos, por sermos espíritos imperfeitos. Mas o fato de nós sermos espíritos imperfeitos não significa que Deus não cuida de nós e nós não deixamos de ser filhos e filhas de Deus. Aí vem uma parte excepcional. Estou tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes transviados, que vendo o céu tombam no abismo do erro. Quer dizer, estou tocado de imensa compaixão por vocês, pelas vossas fraquezas morais, pelas vossas dificuldades de encaminhamento, pela vossa reincidência no erro, para não estender mão segura, socorredora a esses que, vendo o céu, tombam no abismo do erro, e quantas vezes, ao longo das nossas existências, vendo o mundo espiritual, sabendo da importância do mundo espiritual, nós tombamos nos abismos dos erros. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias às verdades.
É hora da seletividade, de selecionar o que é realmente importante, de ter um encaminhamento em que a gente percebe que católicos, evangélicos, espíritas, candomblessistas, umbandistas, budistas, pessoas das mais diversas religiões, agnósticos, que então são aqueles que não têm uma religião definida, e até ateus, isso é um esforço coletivo para que a gente tenha um encaminhamento, buscando um entendimento do que a pandemia do coronavírus está trazendo para cada um de nós. Aí vem o ensinamento. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, o segundo. Por que o amai-vos vem primeiro? Porque o amor, a moralidade, antecede a intelectualidade. Quantas pessoas altamente inteligentes, mas com a inteligência focada no mal, na corrupção, no erro, no desvio, em tantas coisas erradas que depois vão ter que prestar contas ao longo de séculos e milênios para se recompor com a lei divina pelo fato que nós erramos. Então, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. E instruí-vos, eis o segundo. Não basta apenas amar, é preciso ter um entendimento das propostas que Deus e que Jesus trouxeram para nós. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Todas. É só pegar os ensinamentos morais de Jesus Cristo. É um roteiro seguro para nós. Jesus é o modelo e guia da humanidade, o Espírito perfeito que Deus nos confiou para que nos encaminhasse, para que servisse como um norte, uma bússola para nós seguirmos na nossa trajetória. Os erros que neles enraizaram são de origem humana. Fomos nós que deturpamos os ensinamentos morais de Jesus Cristo. Fomos nós que matamos em nome de Jesus. Fomos nós que fizemos as cruzadas, fomos nós que fizemos a Inquisição, fomos nós que estávamos lá. Quando a gente diz nós, porque nós temos um compromisso coletivo. E provavelmente nós estávamos fazendo coisas erradas ao longo das existências. Agora, depois de um período de adaptação, de aclimatação, que a gente vem se modificando existência por existência. E eis que, além do túmulo, que acreditáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo foi o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Quer dizer, os Espíritos vêm dizer para nós, olha, a vida continua além do túmulo. Esse é o sentido da palavra ressurreição. Não a ressurreição como alguns acreditam, que no dia do juízo final, já vai chegar Jesus e os outros Espíritos e pedir que aqueles corpos decompostos na natureza sejam recompostos e a pessoa volte. Isso é impossível. O Espírito volta sempre numa nova existência, mas num novo corpo formado para essa nova existência corporal. É a reencarnação. Mas a ressurreição no sentido de que a vida continua além do túmulo. Que nós somos espíritos imortais, temporariamente reencarnados, mas que voltaremos para o mundo espiritual um dia. E lá passaremos um tempo que é o período da erraticidade, para depois reencarnarmos novamente e continuarmos a nossa trajetória por milhões e bilhões de anos, até um dia chegarmos à categoria de espíritos puros. Como diz no livro dos Espíritos, um dia o átomo será um arcanjo. Como um arcanjo, um dia foi o átomo. Então, desde a criação de Deus, como nós, espíritos simples e ignorantes, até que chegarmos à categoria, à perfeição moral, intelectual, total, bilhões e bilhões de anos e diversas existências no corpo. Nesse estudo sobre como que o Espiritismo, revivendo o cristianismo, traz contribuições importantes para nós teremos a participação da Helen Fernandes, hoje com 19 anos de idade. Ela começou no Semeadores do Bem, no Centro Espírita onde nós participamos em Tumbiara, ainda criança. Participou da evangelização, depois da mocidade e hoje já é uma jovem adulta, trabalhadora e casada. Helen, o que você pode dizer para nós como o Espiritismo, revivendo os ensinamentos morais de Jesus Cristo, contribuiu e contribui na sua vida? Me ensinou que todo processo de sofrimento ele tem um porquê, né? E que este tipo de sofrimento para a população, de modo geral, não seria diferente, né? Que ele tem um motivo de estar acontecendo.
e que ele vai, sim, vai trazer muitas dores, mas também vai trazer muito aprendizado, muita coisa positiva para a gente entender todo esse processo, toda essa situação que a gente está vivendo, né? Porque às vezes a gente não para olhar o outro, não para dar um aperto de mão, um abraço, e eu acho que está sendo muito difícil para todo mundo não poder, junto dos seus familiares, não poder ali dar um abraço, não poder dar um aperto de mão, não poder dar um beijo, não poder estar ali tendo toque físico, né? Acho que a gente está sentindo muita falta desse processo do toque físico, que era uma coisa tão natural no dia a dia que a gente não sentia falta. Às vezes não fazia, tinha a possibilidade de fazer e não fazia por não sentir falta, por ser uma coisa comum. E agora será a coisa que a gente mais tem que evitar para evitar contágio das pessoas que a gente ama. E um outro processo que uma outra coisa que eu queria acrescentar, que me agregou nesse período da minha vida, é a questão de entender todos os ensinamentos de Jesus na vida prática. É claro que a gente erra, né? Nós estamos a cada dia em fase de melhora, em processo, né? De aprimoramento, de aperfeiçoamento. Então a gente erra, mas a gente tenta lidar com esse processo da melhor forma possível, entendendo que dia após dia nós precisamos colocar em prática os ensinamentos morais de Jesus, né? Como disse o Evangelho, né? A parte do capítulo 6 do Cristo Consolador, que é o Espiritismo, que vem para ensinar a gente sobre as nossas dores, né? Que todos os sofrimentos eles têm um processo. Se a gente está sofrendo aqui, pode ser por vidas passadas de erros que nós cometemos, que nada é sem um motivo, né? Que nada é só coincidência ou a vida é só sofrimento, não. Tudo tem uma explicação, tudo tem um porquê. De colocar os ensinamentos de Jesus em prática, como amar ao próximo, como, né? Amar ao próximo é o próximo dentro da nossa casa também, porque às vezes a gente quer ajudar o próximo lá fora e o próximo que precisa da gente está aqui, às vezes, debaixo dos nossos olhos, né? E é também nos ensinar essa questão da caridade, né? Que a caridade não precisa ser somente física, que não precisa ser somente material, né? Pode ser um abraço, pode ser um sorriso, pode ser um bom dia, pode ser escutar o próximo, já é uma caridade. Então, assim, todos esses ensinamentos, agora, principalmente na pandemia, eles vêm muito a calhar, né? De entender que tem pessoas passando fome, mas não é fome só física, é fome de atenção, é fome de carinho, é fome de um olhar, é fome de realmente escutar a dor do outro que perdeu um parente próximo. Às vezes a pessoa está se sentindo culpada por esse processo de, às vezes, ter contaminado a outra pessoa que acabou perdendo. Então, assim, as pessoas em si hoje, elas estão com fome emocional de atenção, né? Obrigado, Ellen. Lembrando uma passagem que nós tivemos no ano passado, quando Maria do Rosário, orientadora espiritual da nossa amiga Eulália Bueno, que mora em São Vicente e dirige um centro espírita em Santos, no litoral de São Paulo. Maria do Rosário disse para Eulália que os centros espíritas tinham sido fechados presencialmente para que no mundo espiritual fossem montados, no ambiente espiritual de cada centro espírita, um hospital de campanha para receber os desencarnados de Covid-19. E que nós não estávamos indo aos centros espíritas para que a nossa energia desequilibrada de encarnados atrapalhasse o tratamento dos irmãos desencarnados que estavam nos hospitais de campanha no mundo espiritual, recém-desencarnados sendo atendidos e encaminhados. Também, Maria do Rosário disse para Eulália que nós, espíritas, estávamos indisciplinados, usufruindo bastante da energia dos bons espíritos para o nosso tratamento sem uma preocupação da nossa reforma íntima, da nossa modificação de hábitos, da nossa postura mental nessa vida. Quando chegou a pandemia e que nós tivemos que ir para as nossas casas e as atividades espíritas tiveram que passar a ser online, de forma virtual, nós tivemos uma grande dificuldade. Alguns nem tanto, porque já estavam acostumados, outros tiveram grande dificuldade. Mas aí a gente pensa na bondade de Deus, que a pandemia veio justamente no momento em que praticamente todos têm algum tipo de acesso à internet, aos computadores, aos celulares, para poder fazer um trabalho espiritual.
para que o trabalho espiritual não deixe de acontecer, para que a gente faça as nossas reuniões públicas, os nossos passes de forma virtual, os nossos estudos, a evangelização das crianças e dos jovens, o culto do Evangelho lá, tudo de forma virtual, atendendo os corações. E aí me lembrei de uma passagem que está em um livro dos Espíritos, que fala sobre os anjos de guarda. Diz que nem sempre os anjos de guarda estão aqui nesse planeta. Como eles são espíritos superiores, eles podem estar em outro planeta. Eles estão ligados a nós, pelo pensamento, pelo sentimento, pela energia, mas eles não estão no mesmo planeta, na mesma ambiência. Então hoje nós estamos, às vezes, afastados, mas ligados. Buscamos meios para conseguirmos continuar nos conectando uns aos outros nesse momento de bastante aprendizado. Tem uma música cantada pelo grupo Roupa Nova, chamada Começo, Meio e Fim. Tem um trecho bastante interessante que diz assim: a vida tem sons que, para a gente ouvir, precisa começar de novo. É como tocar o mesmo violão e nele compor uma nova canção que fale de paz, que faça sonhar, que toque esse meu coração. Então, a pandemia do novo coronavírus, com todas as dificuldades imensas, com o processo de aprendizado pelas partidas de pessoas tão queridas, nos trouxe um aprendizado de aprender novamente, de se reinventar e de buscar novos caminhos para nós. Lembrando que nessa mensagem, como diz Jesus, meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que vos socorrais mutuamente. E eu estou tocado, Ele, Jesus, de imensa compaixão para as vossas misérias, para não estender mão segura, socorredora aos aflitos da terra, que somos todos nós. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, é a nossa contrapartida. O que eu tenho feito para ser melhor? Eu tenho sido mais solidário, mais participativo, mais cooperador, menos orgulhoso, menos egoísta, menos vaidoso, menos prepotente, menos intransigente, mais tolerante, mais empático, mais atento, menos indiferente. Um processo de aprendizado imenso que nós temos nesse momento e que nós vamos sair profundamente transformados, se quisermos, e se ainda estivermos encarnados. E se, porventura, desencarnarmos, continuaremos o nosso aprendizado no mundo espiritual. Neste momento, agradecer a Deus e aos bons espíritos pelo amparo, a proteção, o fortalecimento e as bênçãos encaminhadas a cada um de nós aqui na Terra. E lembra uma postagem que está no Facebook e também no Instagram e nas linhas de transmissão, que era uma conversa simbolizada de um diabinho com São Pedro. Lembrando que o Espiritismo não trabalha com o diabo, o demônio, o Satanás. Trabalha com a concepção de espíritos maus, ainda imperfeitos, mas que um dia serão perfeitos, como todos nós já passamos por isso. Mas é uma simbologia de São Pedro, a simbologia de alguém que tem a chave do céu, que também é uma simbologia. Mas a conversa dizia assim: o espírito do mal dizia, com a Covid eu fechei todas as suas igrejas. E aí São Pedro responde, sim, mas eu abri uma em cada casa. Com a pandemia, entidades religiosas, entre elas os centros espíritas, tiveram que suspender as atividades presenciais, mas cada um foi orar em casa, foi fazer um trabalho por si próprio, foi intensificar suas orações diárias e semanais, foi participar de diversas atividades online, se capacitando para se fortalecer espiritualmente. Isso também trouxe a simbologia de que a casa religiosa ela não está num espaço físico. Como dizia Pedro, vós sois casa espiritual. Cada um de nós é uma casa espiritual e que tem que cuidar de si nessa casa espiritual. Para nós encerrarmos, a gente volta com a Ellen, que vai trazer para nós uma canção que vai servir como prece de encerramento desse nosso estudo de hoje. Gratidão a vocês que nos acompanharam. Grande abraço a todos
e a todas. O sentimento me ronda.